Cidade de Alta. Vocês devem ter acompanhado, nós trouxemos essa notícia aqui, a Tribuna de Minas também deu ampla cobertura. No local, havia 67 cães de raças e porte variados, que seriam usados para procriação e venda. A ocorrência foi registrada no mês passado pela Polícia Militar do Meio Ambiente. Claro que a gente tem que ouvir um veterinário sobre essa questão. Primeiramente, Léo, eu gostaria de ouvir a sua opinião. O que você acha dessas pessoas que criam animais dessa forma? Então, Marcelo, infelizmente a gente vê isso a cada dia nas redes sociais, maus tratos, abandono, as pessoas que criam o animal de maneira inadequada. E, infelizmente, se não for feito nada, que eu sempre falo, a gente precisa iniciar isso lá na escola com as crianças, para que elas cresçam conscientizadas e não se tornem adultos cada vez mais, assim dizendo, delinquentes que fazem isso com os animais. Então, os animais, eles não merecem ser tratados com objetos e, às vezes, descartados por não ter mais utilidade para mim. Então, eu descarto, abandono. Fica velho, fica doente, né? Não tem condição de cuidar, põe na rua. Para de me dar recurso, então ele acaba descartando o animalzinho. Exatamente. Há até criadores, né, legalizados, né, Léo? A minha opinião, eu jamais compraria um cachorro, jamais compraria. Eu adoto, tanto é que eu tenho 2 vira-latas que foram resgatadas, tá? E são vira-latas porque são vira-latas. Agora, se fosse outro, eu resgataria também. Não resgato mais porque eu não tenho condições de manter. Aliás, depois eu vou falar até sobre isso no final. Mas existem aqueles criadores legalizados. O que uma pessoa que vai comprar, né, um pet precisa observar nesses locais, Léo? Então, o que a gente sempre precisa avaliar, Marcelo, é porque a gente tem bons profissionais e péssimos profissionais. Então, a gente tem criadores que fazem tudo legalizado e tem criadores que a gente ouviu essas 2 mulheres que foram presas por não estar fazendo o procedimento adequado. Então, vamos supor, eu vou lá comprar um animal. A gente precisa sempre estar avaliando a questão que se os pais são vacinados, vermifugados, se tem controle de pulga, carrapato, quando foi a última vez que o animal pariu, que ele teve cio, porque isso acaba demonstrando quando o criador ele é responsável, ele dá um intervalo entre os partos, ele não coloca esse animal para cruzar a cada cio. Então a gente precisa estar fazendo essas avaliações, porque isso acaba tirando de jogo aqueles criadores que não fazem o devido tratamento adequado. Os cuidados adequados, sim. Em relação às leis, você acha que elas funcionam de fato, Léo? Então, as leis no papel, elas são excepcionais, ótimas, né? São lindas, bonitas, são perfeitas. Mas, no dia a dia, na hora que ela vai atuar, na hora que ela vai cobrar, a gente vê que não funciona. Então, acho que essas leis elas deveriam sair do papel e ser cobrada ali, ser exigida mesmo a ferro e fogo ali, porque enquanto isso não mudar, eu acho que a gente vai estar vendo cada vez mais esses animais sendo maltratados, abandonados e jogados na rua todos os dias ainda. Eu tenho uma curiosidade que eu gostaria de saber em relação às fêmeas e os machos. Tanto um quanto o outro precisam de um descanso, de um tempo para reprodução novamente? Sim. No caso, tanto um quanto o outro. Sim, isso é muito importante. Por isso que eu falei, tem criador que dá um intervalo. Que observa tem isso. cio. Para a saúde do animal, sim, né? Isso é muito importante, porque o animal, quando ele tem a gestação, ele tem um desgaste muito maior. Então, pós-parto, ele tem um desgaste muito maior por conta da produção do leite. Então, o que é importante? Teve um cio agora, colocou para cruzar. O próximo cio dá uma folga, dá um descanso para esse animal. No caso dos machos, como eles são irracionais, eles vão por instinto. Então, se colocar um macho para cruzar com 10, 15 fêmeas, ele vai cruzar e no final ele vai estar exausto. Inclusive, pode vir até a óbito por conta do desgaste muito alto. Então, é interessante que se faça, os criadores legalizados, eles fazem isso com certeza, e desse intervalo, no caso da fêmea, entre o cio e o outro, ela pariu hoje, o próximo cio deixa ela descansar. E no caso do macho, tenta não colocar ele para cruzar eternamente. Dá esse descanso, dá essa folga, né? Porque isso interfere muito na qualidade de vida deles. Por isso que é importante ter o acompanhamento de um veterinário. Muito importante não consultar Dr. Google, balconista de agropecuária, porque infelizmente é só problema. O balconista ele para vender, sim, né? Uma loja de veterinário tem que ter um balconista, tem que ter um veterinário
né? Sempre para orientar. Responsável técnico, mas às vezes eles acabam não ficando lá o tempo todo e o balconista está lá com o intuito de vender. Então acaba nem sendo culpa dele, porque o intuito dele é vender e orientar, às vezes, sem devido conhecimento. A gente tem visto muito hoje nas redes sociais, você também até comentou sobre isso, muitos abandonos, né? Maus tratos. Por que isso tem acontecido com tanta frequência? É mais denúncia ou isso tem acontecido mais? O que você, como veterinário que atende lá e deve atender muitos casos desses, com certeza, né? Por que isso está acontecendo, na sua opinião, Léo? Então, Marcelo, é que às vezes as pessoas pensam que, vou arrumar um animalzinho, e esse animalzinho não vai me dar despesa nenhuma. Só que, infelizmente, ou felizmente, ele vai te dar despesa. Com ração, mesmo. Vacina, vermífugo, vai ficar doente, você vai precisar levar em um veterinário, tem algumas situações que precisa ficar internado, e o cliente acaba, às vezes, não tendo como arcar com isso, acaba abandonando. E outra coisa importante que a gente observa também, é que às vezes o animal, ele compra um animal, por exemplo, a gente vê muito nas redes sociais, chau-chau. Porque o chau-chau filhotinho, ele é um bichinho de pelúcia lindo, bacana. Só que é um bicho muito bravo. Então, se você temperamental, né? Sim. E se você cria ele de maneira inadequada, esse bicho vai tornar um adulto que ninguém põe a mão. O que acontece? Acaba abandonando. Igual a gente vê também a questão dos pitbulls. Então, ou seja, a pessoa arruma um animal, depois não tem condição de tratar ou de manuseá-lo, esse animal, o que acontece? Acaba abandonando. E como você me perguntou anteriormente, a questão das leis. Porque no dia que começar a ter a lei cobrando isso, penalizando as pessoas que abandonam o animal, isso com certeza vai reduzir muito, muito, muito. E o ideal para isso seria uma política pública, por exemplo, de chip, né, nos animais. Sim, muito importante. Eu estava até conversando com a cliente outro dia, porque às vezes, esses programas de público de castração, essas coisas, às vezes ele não atinge aquela pessoa que deveria ser atingida. É verdade. Então, às vezes a gente vê o cliente compra um cachorro de 2, 3 mil reais, consegue castrar esse animal num castramóvel de graça, e aquela pessoa que não tem condição, não tem salário, não tem nada, não consegue castrar, porque às vezes é muita burocracia, não conhece, não sabe onde cadastrar. Isso. Uma coisa que outro dia também estava comentando é isso. Eles deveriam criar a questão de políticas públicas, essa questão desses médicos de família, das UBSs, para que eles vão nessas casas e comecem a fiscalizar e ver se o cachorro não é castrado, induzir o cliente a cadastrar, ou então o próprio agente cadastrar. Excelente porque isso a gente iniciativa. Consegue atingir essas pessoas, porque se eu não castrar uma cadela hoje, daqui 6 meses ela vai estar no cio de novo, mais 4, 5 filhotinhos. Daqui 6 meses, mais 4, 5, 6, 7. Gato, a cada 2 meses tem filhotinho. Exatamente. Então, ou seja, a população de gato está aumentando de maneira impossível e a tendência é só piorar. Os nossos legisladores aí, uma ótima iniciativa. Sim. Incluir, porque isso vai servir de parâmetro para o poder público desenvolver uma política, né, de acompanhamento disso dentro das casas. Sim. Vai evitar abandonos, inclusive. E começa a fiscalizar. Eu sei que o cliente tem aquele cachorro, sumiu. Cadê o cachorro? Morreu. Fugiu. Exatamente. Então começa a chipar esses animais, porque a gente vai conseguir ter um controle. Fugiu. Eu sei quem é o dono. Exatamente. Então eu consigo lá penalizar esse dono, porque o bicho está lá no outro lado da cidade. A minha raça tem chips. Porque a nossa preocupação não era fugir. Entendeu? Fugir, se localizar o chip, vai estar lá. Sim. Os dados do proprietário, de quem é o tutor, todos os dados estão lá no chip. Endereço, tudo. Seria o ideal fazer isso. Isso é muito Isso não é tão caro, gente. Isso não é caro, não. Isso é acessível. É possível ser feito. Agora, uma pergunta final. Que você como veterinário, médico veterinário, né? É importante isso. Ele é veterinário, a fulana é veterinária. O veterinário estuda medicina, viu? Como todos me estudam medicina, estuda anatomia, estuda tudo isso, né? Só que vai para o lado animal, é veterinário. Você é a favor do comércio de animais? O que você acha disso? Então, Marcelo, igual eu comentei anteriormente, a questão do criador e do criador. Então, a gente tem profissionais bons e profissionais ruins. Então, acho que eu, particularmente, os meus são todos adotados. A gente não compro, não tenho coragem ali de pagar... Eu também não. Um dinheiro para comprar um animalzinho. Ou seja, não critico quem vende, eu acho que o mecanismo deixa a pessoa faça o trabalho legal, faça a questão de acompanhamento com o veterinário, que os pais, que as matrizes sejam vacinadas, hemifugadas, tenham aquele processo de descanso, eu não vejo problema nessa questão. Mas dessas pessoas que criam o animal de maneira inadequada, a cada cio o animal está parindo 3, 4, não é vacinado, hemifugado, aquela criação de fundo de quintal, isso eu sou
mega contra, porque o animal acaba não tendo respaldo nenhum, não tendo atenção nenhuma. Então tá lá com uma produção interminável e o animal que se dane e o tutor com dinheiro no bolso. Então o grande culpado também, que eu acho que às vezes são as pessoas que compram desses criadores, porque por ser mais barato, eles acabam comprando. Mas 600, 700 reais, eu acho que é um preço caro e eu não pagaria, porque depois você compra um animalzinho desse criador, o animal vem sem vacina, sem vermífugo, você vai comprar e vai ficar doente. Como já tive alguns casos disso, que o cliente comprou um animalzinho de criador não legalizado e acabou morrendo. Aí. Por conta de não ter aquele processo, os cuidados adequados. E depois, o criador fala para você, o problema não é meu, né? Ô, Léo, eu só vou aproveitar a sua presença aqui, porque você conhece também, eu sei que todo veterinário conhece, não sei se você já fez isso, mas eu sei que vários veterinários da cidade fazem esse trabalho voluntariamente, eu sei disso, que muitos atendem à Sociedade Juiz-Forana de Proteção Animal, Juiz-Forense ou Juiz-Forana, da nossa querida Elisa, que eu conheço pessoalmente, vez por outra eu faço questão de trazê-la aqui. Ela cuida de animais abandonados, ela recolhe esses animais, mas infelizmente ela não tem condições financeiras para manter isso. Então ela vive de ajuda, né? Você conhece o trabalho dela? Sim. Você conhece o trabalho dela. E ela está numa campanha agora que me pediram para divulgar, tá? E eu vou divulgar aqui uma campanha Ajude um Cachorro, Adote uma Casinha, tá? Essa casinha, você doando, né, um valor para a sociedade, você estará ajudando os animais do abrigo a terem novas casinhas. A parte boa das casinhas é que, além de novas, são telhas, são cobertas com telhas. Então não vaza água, vai durar mais tempo, não vai estragar tão rápido, né? E as empresas, inclusive, que estiverem interessadas em adotar uma casinha dessa e botar a sua logomarca na casinha, pode fazê-lo, sem problema algum, tá? Sem problema algum. É até legal, porque na hora que filmar, na hora que vai ver, porque você pode ir lá visitar, conhecer, aliás, deve ir lá visitar, para conhecer a realidade dos cães abandonados e o carinho e o cuidado que a Elisa tem com eles, tá? A Elisa e quem trabalha com ela. Essa pessoa que me pediu para divulgar é uma das voluntárias que está sempre ajudando e a gente sempre quando pode também. Então, se você puder fazer isso, né, ajude a adotar uma casinha para um pet que está lá, né, no abrigo. E se puder adotar um pet que está lá no abrigo, melhor ainda, tá? Você pode ligar, eu não vou falar de preços aqui, porque para não virar comercial, para não falar que eu estou fazendo comercial. Eu estou divulgando uma campanha importantíssima. 999655493. 999655493. Ligue para esse número que você vai ficar sabendo melhor sobre essa campanha da Sociedade Juiz-Forense de Proteção aos Animais. Ô, Léo, obrigado pela sua vinda aqui mais uma vez. Tá? Semana que vem a gente espera novamente. Eu que agradeço, Marcelo. Bom dia a todos. Hoje. Falou, bom dia a todos. Valeu. Agora Transamérica 10:10. Mundo Animal, com Leonardo Lacerda.